Bom, e a gente vai seguir conversando aqui sobre esse impulso, né, das ações de tecnologia. Para isso, eu converso agora com o Pedro Teberga, que é professor do Intelli, que já está aqui comigo. Pedro, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação, professor. Bom dia, Débora. Prazer estar com vocês. Vamos lá, então, né? A gente tinha recentemente um forte debate sobre uma suposta bolha de inteligência artificial. E aí a gente vem agora, novamente, Exato. depois dessa temporada de balanços, com empresas atingindo valores trilionários. Algo que antes a gente vislumbrava ali para a NVIDIA, agora a gente está vendo várias outras empresas pipocando nessa situação. É uma transformação estrutural? Onde que fica a bolha nessa história? Débora, é bem nessa linha. A gente está vendo uma reformulação, né, da nossa economia, como aconteceu lá na época da energia elétrica e agora aqui com a IA, né? Então a gente vê Nvidia, a Apple, Microsoft, todas aquelas que são as empresas mais valiosas do mundo, como a Google e a Amazon, né, surfando nessa onda da IA, que de fato não é uma bolha, né? Não é um momento ali que está sendo construído por meio de captações em PowerPoint somente, mas são empresas que já estão, né, tendo um crescimento de lucro expressivo nesse ano, mostrando que de fato os investimentos começaram a se pagar, né? E consequentemente isso dá um sinal para o mercado que isso não é uma bolha, é uma tendência de longo prazo de crescimento. A gente só está no começo dela aí. Muitas coisas boas devem vir para o mercado, não somente dessas empresas, como outras, né, que vão surgir por meio dessa tecnologia. Professor, dá para poder a gente dizer, fazer essa comparação de que, por exemplo, os chips de inteligência artificial estão hoje assumindo um papel estratégico parecido com o que a gente teve com o do petróleo no século passado, ou seja, quem controla essa capacidade hoje de processamento de semicondutores passa também a controlar um poder econômico e também geopolítico. Por que eu te pergunto isso? Quando a gente teve a guerra ali no leste europeu, né, estourando guerra na Ucrânia, a gente teve um baita de um impacto em relação aos semicondutores. Quando a gente teve a pandemia também, com as economias parando, a gente teve um forte impacto, inclusive, na produção de veículos. Muitas paralisaram, celulares, enfim, e tudo que depende da tecnologia de semicondutores, inclusive com o custo disparando, né? Ou seja, dá para fazer esse tipo de comparação? É o novo petróleo do século XXI? Com certeza, a nossa economia, a tendência, né, se você for olhar para o mercado americano, as empresas mais valiosas estão ligadas à IA e à tecnologia de maneira geral, né? E a base disso é a Nvidia, né? Por isso que ela tem um valuation aí que passa dos 4 trilhões de dólares, né? Então, porque ela tem, como você bem disse, um controle sobre o fornecimento, né, da tecnologia que suporta as empresas que fornecem, por exemplo, a tecnologia que vai chegar na OpenAI lá no final, né? Então a gente tem algumas camadas aqui. Vamos pensar que, se fosse pensar numa maneira mais didática, né? A gente tem a Nvidia, depois as empresas como a Amazon, a Google, né, numa segunda camada que fornece a infraestrutura, para a terceira camada que está chegando com muita força, né, para o usuário final, que é a Anthropic e a OpenAI, né, e outras empresas de tecnologia que dependem desse conjunto, né, para oferecer os serviços que a gente está chegando agora para a gente como usuário, não só, né, como pessoa física, como para as empresas. E como a grande aposta é que as empresas passem por uma transformação, né, generalizada, baseada na IA, então quem está lá embaixo vai ganhar dinheiro sobre tudo que vai acontecer em cima, né? Então por isso que, de fato, a Nvidia seria, né, aquela empresa que teria o acesso ao petróleo há alguns anos atrás, né? Agora, professor, qual que é o tipo de vulnerabilidade hoje de Wall Street a qualquer tipo de frustração ligada à inteligência artificial? Isso porque eu vejo que hoje, por mais que a gente fale ali de agora novas empresas chegando nessa marca de um trilhão, ainda são poucas empresas que detêm realmente esse poder e essa tecnologia. Você vê um mercado americano cada vez mais dependente de meia dúzia ali de gigantes de tecnologia, Pedro? Com certeza. A gente tem, né, do índice das 500 empresas mais valiosas do mercado americano, as 10 representam 36% desse índice, né? Então é extremamente concentrado e dessas 10, muitas delas, né, acho que mais de 8, estão enquadradas nesse contexto da IA. Então, isso quer dizer o quê? Que, de fato, a tecnologia move hoje a economia, né, mundial,
tem determinados riscos, né? Um deles é a questão dos juros, que tem a questão geopolítica aí relacionada à guerra, né? Que a gente sabe que quanto maior juros, esses valuations tendem a cair, né? Porque tudo é baseado no futuro, são projeções aí de receitas que dependem de juros mais baixos para serem melhor avaliadas e, consequentemente, também essa concentração tem um determinado risco, né, do ponto também estratégico, né? A NVIDIA, ela tem parcerias, né, com empresas que estão, por exemplo, em Taiwan, né? A gente sabe o contexto Taiwan, China, enfim. Então, é um aspecto também geopolítico um pouco preocupante quando a gente pensa que todo um cenário aí de crescimento de tecnologia de empresas do futuro ainda tem alguns gargalos, né? Como você bem disse, que na pandemia ficaram bem claros, né? Então, ainda não é um mercado totalmente estável. Por outro lado, se a gente for olhar para o futuro, é o mercado que chama mais atenção, né? A gente já passou a onda do petróleo, já passou a onda aí da parte elétrica e agora a IA vem, né, para suportar o crescimento econômico do mundo nos próximos 50 anos. Eu já vê a economia real capturando os ganhos, né, dessa revolução, porque o mercado já precificou e muito forte esse futuro revolucionário da inteligência artificial. Já dá para dizer que a economia real já está conseguindo capturar os ganhos em relação a isso, ou a gente ainda nem começou? Olha, essas empresas que eu comentei, como a NVIDIA, a Apple, a Microsoft, já tem reportado, né, a cada semestre o aumento de lucratividade. Então, elas, de fato, já estão conseguindo capturar esse valor. As demais empresas estão na fase mais de investimento ainda, né? Então, a gente está passando por uma etapa de investimento e esse retorno deve vir num prazo um pouco maior, né? Porque toda transformação no início requer mais uma etapa negativa ali, que a gente fala, que é uma curva como se fosse um J, né? Que a gente vai investir para depois começar a crescer e ter o retorno sobre isso, né? Então, as empresas que não são as fornecedoras dessa tecnologia, são as usuárias dessa tecnologia, elas demandam um tempo maior aí para de fato sentir o impacto disso, né? Agora, por outro lado, a gente tem previsto aí IPOs, né, significativos como da OpenAI, da Anthropic, né, e da SpaceX, que estão sinalizando que de fato os investidores estão apostando que esse mercado não vai parar de crescer, né? Que a gente só está no começo dessa jornada, né, que provavelmente vai durar mais de 50 anos. E pensando nessa jornada ainda pela frente, professor, a gente sabe que no começo a gente tinha ali essa grande corrida por chips, por empresas que detinham essa... Acabou sendo um grande gargalo encontrar essas empresas que conseguiam fornecer e atender essa demanda. Mas muito se fala agora também sobre uma preocupação com o avanço dessa tecnologia em relação à energia elétrica, data centers, infraestrutura, ou seja, é o efeito da cadeia nesse momento. Qual que tem de ser o próximo gargalo dessa revolução tecnológica? Esse é um ponto bem sensível mesmo. A gente tem, né, uma cadeia de valor extensa e um dos pontos centrais é a parte da energia, né? Então, de fato, toda essa indústria depende de muito processamento e, consequentemente, gasto energético, né? Então, assim, esse é um ponto de atenção porque essa estrutura é mais lenta para ser construída. Um modelo, né, para ele ser lançado, por exemplo, quando sai um novo modelo GPT, a gente consegue fazer isso em 6 meses, algo assim. Agora, construir uma infraestrutura de produção de energia, os data centers, isso demora um pouco mais. Então, é um ponto de atenção, né? Aí, né, a gente percebe que entram governos nessa jogada, não somente as empresas, né, mas a gente vê governos no Oriente Médio, a gente vê aqui nos Estados Unidos e em outras regiões, né, já se preparando para, de fato, isso não se tornar um impedimento para o crescimento da economia, né? Que a gente tem que pensar no futuro, e o futuro depende disso, então, de alguma maneira, a gente tem que se preparar. A própria SpaceX também tá tendo um planejamento para investir em data centers e fornecer infraestrutura para o mercado, e as grandes big techs, né, também com planos nesse sentido e já executando, né? É um ponto de atenção, mas já é planejado, né, justamente para evitar que esse crescimento que a gente tem visto não se torne fogo de palha, né, em breve. Perfeito, quero muito agradecer, professor, o seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Pedro Teberger, que é professor do Intel. Muito obrigada, bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima, professor. Obrigado, Débora. Tchau, tchau. Até Prazer. mais.